Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem, eu sou a Naná. Oi, gente, aqui é a Lai, né? E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o tema de hoje, a gente volta a falar das tretas das bookreads, né? Aqueles assuntos que renderam discussão, retweet, repost, print, agora. gente... repost, que agora é o nome, né? Gente se acusando, gente se doendo e etc. Então, aqui a gente selecionou alguns tópicos, a gente não vai falar de todas as brigas que teve, porque, né, impossível, mas a gente separou alguns tópicos pra gente comentar aqui no episódio de hoje. Então, uma dessas contas que ficam postando updates sobre lançamento de livro, etc., publicou a capa de um livro. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas é um desses livros dessas séries aí, de corte de não sei o que, coroa de não sei o que lá, enfim, esses livros aí que tem nome parecido. E todo mundo nos comentários estava dizendo, nossa, mas é o nome igual aos outros, comentando exatamente isso, né, que parecia muito com os outros, a capa era genérica, enfim. E alguém embaixo comentou que, nossa, mas isso aí parece com todas as outras capas de livro de fantasia. Aí alguém comentou, respondendo essa pessoa, né, mas todos os livros de fantasia não estão iguais agora? E aí outra pessoa comentou assim, você tem que ler nacionais, porque sempre tem alguém, sempre nesses tweets aparece alguém pra dizer que você precisa ler nacionais, dá chance pros livros nacionais. E aí a pessoa foi e disse, eu li os nacionais que saíram esse ano e eles estão todos iguais também. E aí eu disse, pronto, começou a treta, né? E aí eu fiquei pensando, eu não leio nacionais, já vou admitir isso aqui, eu já falei, acho que isso aqui. Eu leio de vez muito em quando, tá? Eu não procuro, eu não vou atrás, eu leio de vez em quando. Na verdade, eu não procuro livro nenhum. Eu leio o livro que me dá vontade, que eu vejo a sinopse e me chama a atenção. Eu não tenho critério dele ser gringo ou ser brasileiro. E aí, eu não posso falar se os livros nacionais brasileiros estão todos iguais. Mas os livros internacionais, me parece que eles estão, assim, todos meio parecidos. Pelo menos capa, sinopse, que é o que eu vejo, né? No sentido da fantasia. Isso, no sentido da fantasia ali, né? É óbvio que todo livro de fantasia se inspira em alguma coisa, principalmente no Tolkien lá, né? Atrás de 200 anos atrás. Mas eu acho que recentemente, com essas séries que saíram aí nos últimos, 5 anos, da Sarah J. Maas, quem é a outra? A que escreveu o negócio eu não vou lembrar o nome dela. Holly Black. Isso, tem a Holly Black, tem a do Príncipe Cruel, é a Holly Black? Não, é outra pessoa. Ela mesma. A Holly Black é a de Príncipe Cruel. Eu tive a sensação de que todos os livros estão meio que seguindo essa, não vou dizer moda, não seria a palavra, mas essa tendência, talvez, de serem todos sobre a mesma coisa, ou terem temas parecidos. A maioria é livro jovem adulto, que já não me atrai também. Eu não sei, então eu não tenho propriedade para falar que eles são todos iguais, o conteúdo, porque, como eu disse, eu não leio. Mas a identidade visual me parece muito parecida, a sinopse me parece muito parecida, assim. Mas a verdade é que livro de fantasia eu acho que é um dos que mais vende, não é? Se você for fazer um levantamento, alguém já deve ter feito. Eu acho que o livro de fantasia é o que mais vende nesse público jovem adulto aí de... Qual que é a faixa etária? De tanto a 25, sei lá, enfim. Eu acho que ele ali da 18, né? 18, 25. É que pra gente aqui seria infanto-juvenil, né? No Brasil. Sim. Meu problema mesmo foi com esse tipo de livro. Eu até no dia que saiu, eu comecei a disse assim, não, tem que estar de brincadeira, porque o nome do livro, eu vou dar nomes aos bois, gente, eu sou assim. Eu não lembro, eu esqueci de salvar o tweet. Eu tenho o tweet salvo, inclusive, por isso que eu já até abri aqui. O nome do livro é A Corte de Mel e Cinzas. E a capa inteira tem aquele coisa assim, uns galhos meio contorcidos, com uns detalhes em dourado. E corte de não sei o quê? Corte de não sei o quê, não era os livros da Sarah J. Maas que tinha corte no meio? Sim, a corte. Ué. A corte de o próprio Akotá. O Akotá é a corte de rosas e espinhos. E aí ele tem esse nome que remete ao livro da Sarah J. Maas.
e a identidade visual que remete a Príncipe Cruel. Além desse livro, né, esse daqui, eu tô tentando achar aqui, eu acho que eu não vou achar por agora. Passou por um editor esse livro, tá? Ninguém achou que era bom mudar essa capa. Ninguém achou assim de bom tom olhar e dizer, acho que a gente vai ter um problema no jurídico. Não, ninguém pensou nisso. Nem que não desse problema no jurídico, mas as pessoas ficam falando que tá igual. E aí, você quer que seu livro... Você não quer ter uma marca sua? Você vai copiar dos outros? É tão estranho, enfim. Não, e aí tem o caso do livro que se parece muito com o Príncipe Cruel. Não sei se tu pegaste essa história do livro que tem um nome parecidíssimo, se eu não me engano, é A Crueldade do Príncipe. Assim. A Prince So Cruel. A Prince So Cruel, tá aqui, achei aqui. A Prince So Cruel. O original é The Cruel Prince, né? Isso, que o livro, né, o da Holly Black é The Cruel Prince, e lançou agora a Prince So Cruel. E aí você vai olhar, tipo, a capa, a fonte é parecida, a fonte é a mesma, inclusive, o mesmo sei e tudo mais. Tô comparando, vendo aqui o comparativo que a moça fez, a My Read, lá do TikTok. E, assim, o nome do protagonista é Cardian. E o nome do protagonista de Príncipe Cruel é Cardan. Então, assim, são uma sequência de coisas que você fica, não. Quase que era Caspian também. E aí eu fico pensando que... É por isso que eu falei, não tem um jurídico pra dizer, olha, talvez você vai ser acusado de plágio. E a gente vai ter que arcar com as consequências, que, né, o processinho vai cantar. Não, nem isso a pessoa pensou, sabe? Então é isso que eu fico muito de cara. Que foi publicado por uma editora, não foi um lançamento, sabe, independente, porque lançamento independente a gente sabe que algumas vezes acontece. Se inspira tanto na capa que faz tudo igual, se inspira tanto na história que escreve igual, e etc. A gente sabe, mas aí não tem uma gerência, não passa pela mão de uma galera para fazer análise, dizer, realmente, essa capa tá muito parecida, talvez convenha a gente trocar eles só querem saber que vai fazer sucesso e vai vender. Não se importam se tá parecido ou não. Poderia ter, sabe, tem toda uma curadoria antes de chegar na mão, sabe, de ser publicado. E não tá rolando isso. E eu achei esses dois casos extremamente bizarros, sabe? Tipo, sei lá, eu disse assim, não, parece brincadeira já, que o pessoal tá só sorteando algumas palavras, sabe, para trocar, mas é o mesmo livro, inclusive com a mesma roupagem, com os mesmos protagonistas. Tá um copiando o outro nesse looping eterno. E eu volto a dizer, eu não aguento mais feérico, sabe? Eu não vejo a hora de outra coisa entrar aí no hype e aí todo mundo esquecer. Porque eu acho que ninguém mais liga pra Instrumentos Mortais, por exemplo. Passou, né? Qual foi o outro que passou também? Tinha outro que era bem... Aquela leva, sabe? Os Anjos passou. Eu sei, isso que eu ia falar isso. Eu lembro que teve uma época que era todos os livros de anjo, né? Que era Fallen, aquele outro, Hush Hush e tal. Então, tipo, foram vários. Sim. Os próprios Instrumentos Mortais, né? O primeiro livro, se não me engano, tem esse lance, né? Muito de, meio anjos e tal, só que eles são, na verdade, humanos, enfim. Mas, tipo, eu entendo que é por fase, sabe? O sobrenatural do momento é esse. E o sobrenatural do momento são os féricos. Mas pra mim, eu acho que já tá no limite. É como aconteceu, por exemplo, com o comparativo, assim, com um mundinho ali de adaptação de quadrinhos. Que era, todo mundo queria fazer seu filme de quadrinho, sabe? Foi aquele boom. E os filmes da Marvel, um atrás do outro, os filmes da DC, um atrás do outro. E aí começaram a desenterrar quadrinho e adaptar, sabe? Vários outros de outros lugares. Por exemplo, The Boys tá aí, né? Eu acho que é a terceira, não, é a quarta temporada que vai ser lançada ainda sem previsão e, sabe, tipo, ainda nadando nesse hype dos quadrinhos. Só que chegou agora no momento que tá todo mundo saturado, sabe, de heróis, ninguém mais tá dando trela, todo mundo olha e diz, não aguento mais filme de hominho lutando. Eu não aguento mais live action, chega. E aí eu acho que tá chegando nesse limite, sabe? Não aguento mais de livros sobre o férico.
o tempo todo o pessoal continua nessa demanda, o mercado já tá saturado, já exploraram tudo que tinha para explorar e, sabe, deu, vamos passar para outra fase. Só que aí que tá, ninguém sabe ainda qual é a outra fase, ninguém sabe qual vai ser a onda do momento, então eles continuam investindo no que eles acham que vai dar dinheiro. Só que agora já não tá mais rendendo tanto dinheiro, em vez de render dinheiro, tá rendendo chacota. Quem vai ser a autora que vai lançar aí uma coisa original e vai fazer muito sucesso e todo mundo vai copiar ela de novo? A gente tá esperando. Estamos esperando, né? Estamos esperando, inclusive tá na hora, tá em tempo. Que eu não aguento mais, é uma coisa muito pessoal, eu não aguento mais livro de férico. Eu peguei ranço de férico, gente. Eu peguei ranço de um tipo de sobrenatural inteiro. Que acho que já teve todos as criaturas fantásticas ali a gente for usar como base as coisas que o Tolkien, né, meio que criou, né, que ele não criou, ele se inspirou em outras coisas. Já teve dragão, já teve orcs, já teve, que mais tem ali? Já teve mas é que tá. Mas é que tá, depende. Teve, mas tipo, eles não eram o foco do romance, porque o lance todo é esse, né? Porque teve o grande boom dos anjos, porque tinha aquele romance proibido de que se ele se apaixonar pela humana, ele vai deixar de ser anjo, etc. Como foi, eu acho que é o caso de Hush Hush. E por aí vai. E aí tem também o lance dos vampiros, que é a questão da imortalidade, ou ele transforma geralmente é a garota, né? Ou ele transforma a garota em vampira, ou então, né, ele tem que abrir mão da imortalidade, por aí vai. Então, tipo, e é basicamente aqui que entra a questão dos féricos, né? Porque todo esse boom foi porque foi a saga da Sarah J. Maas, e também, ao mesmo tempo, o Príncipe Cruel, que tinha esses féricos, que conheciam essa garota, e essa garota se transformava em férica para viver esse romance. Então, acho que o que tá faltando é acharem mais um outro sobrenatural, porque eu não lembro de férico desse boom inteiro antes desses 2 livros. Tá faltando redescobrirem e refazerem um sobrenatural para chegar lá, sabe? Pra criar esse clima de romance proibido de novo, que eu acho que é o que tá faltando pra essa galera, renovar, porque o plot é sempre o mesmo, né? Mas aí ele só altera o contexto, né? A criatura. Só altera o contexto e a criatura, mas o resto, a história é a mesma. Pior que eu nem sei se tinha alguma coisa que podia voltar. Eu nunca fui muito fã de ler fantasia, então não sei o que podia voltar aí, que, sei lá. Eu não desgosto de bruxa, podia voltar bruxas. Podia voltar bruxa, gosto muito. Tá faltando uma variedade de bruxa. E principalmente, vamos escrever umas bruxas diferentes de Harry Potter, porque eu também não aguento mais essa climinha de Harry Potter. Virou a referência de toda bruxa, né? Sim, saco, cara. Tem tanto. Eu gosto tanto de quando o pessoal pega aquele clima meio Wicca, sabe? Meio uma vibe meio coisa mais Florence the Machine, uma coisa meio Florence the Machine, sabe? Que tu olha, tu pensa que tu vai ver um ritual no meio da floresta. Isso, eu gosto de uma coisa mais realista, mais menos fantasiosa e um pouco mais, sei lá, um pouco mais real, assim. Uma coisa que você pensa que é possível. Porque a coisa do Harry Potter é aquela escola com eles aprendendo a assistir aula todos os dias, tá vendo? Aquilo ali, quando você é criança, eu tô chamando de infantil, quem ainda gosta não, tá, gente? Mas eu acho que quando você é criança... Olha... eu não falei isso. Mas eu acho que quando você é mais novo, tem aquele apelo pra você, porque você tá na escola, né? Você fica pensando, eu quero estudar numa escola de bruxo. Mas depois que você tá na minha idade, não tem mais apelo pra mim, tá? Sim. Mas, sei lá, eu acho que podia voltar as bruxas, eu acho interessante. Por falar em voltar, não é fantasia, mas eu acho que podia voltar a distopia também, por que não? Tá? Ai, amiga, já tentaram, né? Só que eu acho que mataram tanto hype, mas mataram tão bem matado, que eu não sei, viu? Pior é que aquela menina do TikTok, todo mundo diz que o livro é horrível, tentou voltar com a distopia, né? A do Light Clark, eu não sei o nome dela, eu não gravei o nome dela, só gravei o nome do livro. Ou seja, o marketing ruim funciona, né? Porque eu gravei o nome do livro. Sim. Mas aí é que tá, né? Ela tentou e ter um tiro no pé, então não funcionou. Então continua sendo
É porque as distopias adolescentes, elas pegaram muito sabe, um momento que foi, eu acho que histórico, que era aquela coisa dos adolescentes, sabe, querendo... Foi o boom dos palestrinhas, né? Era um bando de gente problematizando o tempo todo, então se juntou isso com esse clima de revolução e tudo mais que tinha nos livros, né, de distopia jovem, e aí fez sucesso. Aí, hoje em dia, sabe, tá todo mundo... A geração atual que o pessoal acha... É a Z? É, acho que é. Acho que é, né? A geração Z é apática, então diz assim, vamos lutar, o sistema tá corrompido, vamos lutar. E ele só olha e diz assim, eu vou lutar pra quê? Tomara que se exploda. Então, assim, não vence, sabe? Não convence mais. Enfim, é isso. Deixem aí o que vocês dizem, digam aí o que vocês acham. Se os livros estão todos iguais, se não. Se você é fã de fantasia, você não vai concordar, com certeza. Mas, enfim, é isso. É isso nesse tópico, sim. E volto a dizer, vamos se inspirar em outros tipos de coisa. Harry Potter, né, já passou. Já dizia... Ou vamos tentar criar uma coisa nova, né? É claro que é impossível que você invente. Sim, eu sei que muita gente foi impactada por Harry Potter, mas assim, já passou uns 15 anos, sabe? Vamos pegar umas outras fontes, vamos mudar, porque deu, né? Eu acho que na literatura fantástica deve ter mais gente aí pra você se inspirar, aí que não precisa ser autoras que já estão milionárias, bilionárias, não. Tem coisa aí que dá pra você pegar aí do passado e trazer pra cá agora e dar uma renovada. Pode pegar da mesma fonte que ela pegou e nunca acreditou, que foi o Neil Gaiman, né? Pode ser, olha aí, denúncia. Pode pegar dessa galera aí e criar uma coisa, né, diferente. Mas enfim, é isso. É isso desse tópico, né? E agora a gente vai para o próximo, que é uma coisa que se espalha bastante, que é o uso de inteligência artificial para criar capas de livro. E isso aqui foi complicado. Apareceu um exposed. Uma menina fez um tweet, um exposed. Eu não sei se é uma menina, desculpa se ela não for, mas eu vi o tweet, um exposed dela falando, expondo lá uma editora, não lembro o nome da editora também, não salvei esse, mas também não importa, isso serve para todas as editoras. Que essa editora estava relançando o Alice no País das Maravilhas, com uma capa dura, enfim, muito bonita. Em edição premium, viu? Edição premium. Deve custar, sei lá, R$200. E nessa capa, a moça identificou ali imediatamente, né, que é feita por inteligência artificial, né, o Midjourney, que é aí popular, né, entre a galera. Você paga aí alguns dólares e tem acesso a essa ferramenta, que nada mais é do que uma ferramenta que pega ali online várias referências de outros artistas e cria ali essas imagens. Eu acho que eu li em algum lugar que você descreve lá o que você quer e ele te dá lá 4 opções de imagem, uma coisa assim. Enfim. É tipo o chat GPT, você cria um prompt e a inteligência artificial começa a trabalhar em cima desse prompt usando outras referências. Isso. E aí, o que é a questão? É considerado por muita gente antiético essa aí que faz essas artes, porque ela tá pegando ali referências de outras pessoas e não tá pagando por isso. Ela tá pegando coisas online, se apropriando ali e criando uma coisa que não é original, que não foi feito por uma pessoa, né? E aí tem essa questão de ser antiético e mais ainda, você ganhar dinheiro em cima disso. E mais ainda, isso ter sido feito por uma editora que pelo menos assim, no primeiro momento você imagina que eles têm dinheiro para pagar um artista, né? Porque se fosse por alguém, um autor independente que tá duro aí, não tem dinheiro para nada, nem para revisar o livro, imagina para uma arte, você meio que, não sei se entende a palavra, mas você meio que releva que a pessoa tá... Eu acho que seria mais entende do que releva, nesse caso. Você consegue compreender o desespero da pessoa ter feito isso. Então você meio que faz ali uma vista grossa. Mas para uma editora que tem dinheiro para pagar um artista, é meio estranho. E aí teve milhões de reposts.
E a galera foi comentar lá no Instagram, etc. E aí eles responderam dizendo que não tinha problema nenhum nisso. Eu esqueci exatamente que a resposta deles, mas foi meio dizendo que não tinha problema nenhum com isso e que o livro ia ser vendido sim. Né? Enfim, eu acho, como eu falei, eu acho sacanagem, porque eles têm dinheiro para pagar um artista. É caro mesmo pagar uma arte assim. Eu já andei vendo aí quanto as pessoas cobram. É caro no sentido de que eu não posso pagar, e não porque o trabalho das pessoas não vale isso, não, tá, gente? Deus me livre botar preço no trabalho dos outros. Mas eu não tenho esse dinheiro, mas eu acho que... Assim, aí que tá. Ele é pesado pro autor independente, que ele precisa juntar um dinheiro pra fazer isso. Uma vez eu tava lendo uma thread de uma moça falando assim, vou falar de valores. 250 por uma capa pra ilustração da capa do livro. Mais não sei quantos, mais 100 não sei quanto para as ilustrações de divulgação do livro. Mas não sei quanto. E aí vai precificando as coisas e a gente vai vendo que é um investimento enorme. Isso na literatura independente. Então fica salgado para uma pessoa que tá ali, sabe, só ela e ela mesma, né? Não tem agente, não tem ninguém por trás, não tem uma editora por trás. A editora tem literalmente um capital para fazer esse tipo de coisa. É um investimento, né? Para fazer esse investimento. E aí é muito na cara de pau dela, do pronunciamento dela dizer, a gente comprou o prompt de fulano de tal. E aí, cara, sabe? Besta foram vocês que compraram o prompt em vez de comprar uma arte, sabe? Não estariam se envolvendo nesse nível de polêmica uma hora dessas. E novamente, cadê o jurídico, sabe? Não tem um jurídico pra dizer, olha, isso vai dar merda. Não, eu acho impressionante, eu acho muito impressionante essas coisas. Foi uma garoteada, sabe? Foi burrice. Eu não consigo pensar em outra coisa. A não ser que foi muita burrice e mal carotice da editora. Porque era uma edição de luxo. Então eles iam ganhar muito dinheiro em cima dessa capa, sabe? Então, tipo, sabe o que dá a impressão? De que a coisa tá tão assim, tipo, vamos sucatear isso aqui. A gente vai fazer uma grana, né? Sempre vende. Edição de luxo sempre vende, porque afinal tem uma galera que coleciona, né? Tem a galera das estantes, sabe? Gigantesca, já a parede inteira, só com livro e tal. Então eles sabem que eles vão vender, né? Dependendo da beleza da capa, eles vão vender. Então eles só focaram nisso. Os desenhos do Midjourney são muito, assim, bonitos. Eu já vi alguns, fica uma arte interessante. Dependendo mas a gente sabe... Dependendo do ângulo, alguns ficam estranhos, mas a maioria fica bonita, sim. Sim, mas aí é aquela coisa, a gente sabe que o Midjourney tá fazendo baseado no trabalho de outras pessoas, ou seja, tá pegando uma coleção de referência de outros artistas para fazer uma arte, ou seja, não é uma arte original, né? E aí, ou seja, tá roubando todo mundo nessa história. Quem comprasse esse livro tá sendo roubado, sabe? Na mão grande ainda. Que foi uma autora que falaram que tinha feito... Eu não lembro quem foi. Que ela descobriu depois que a pessoa que ela contratou para fazer a arte tinha usado IA. Teve uma história assim no começo desse ano? Eu acho que teve. Mas eu não gravei o nome da autora. Nossa, essa pode ser batida. Essa eu não tô lembrando. E eu não lembro o nome da autora da história. Vou começar a salvar essas tretas, né? Pra lembrar depois. Sim, não, a gente tem que fazer um resumo. Eu sou a favor da gente fazer um resumo mensal, sabe? Vai colecionando pra poder fazer, porque muita coisa acontece. Enfim, é uma questão polêmica aí. Tem a galera que defende, tem a galera que acha que não tem problema. Tinha muita gente no post falando, mas qual é o problema? Eu não entendi qual é o problema. Então, né? Enfim. É a mesma coisa como, olha, eu vi isso, inclusive, recentemente pelo TikTok, não nas book redes, mas no caso da galera que consome conteúdo de K-pop. Que tá uma onda agora da galera fazer cover, tipo, por exemplo, eu que sou fã do Stray Kids, pegaram os meninos de Stray Kids, a voz do Stray Kids, jogaram no Mia e jogaram um prompt pra eles cantarem a música do ATEEZ. Eu vi. Bem
Ficou bem longo aqui o rolê, mas deu pra entender que basicamente pegaram... vários desses vídeos pela timeline. Eu nunca ouvi, porque não me interessa. Eu acho meio bizarro. Sim. Então eu nunca ouvi, mas eu já vi alguns vídeos passando pela timeline. Inclusive, e aí isso abriu uma discussão muito grande, porque o pessoal disse assim, tá passando por cima de muita coisa, né? Inclusive direitos autorais e tudo mais. E eu vi um vídeo de uma moça que ela comenta, né, de coisa de K-pop, e aí ela falou justamente isso. Ela disse assim, como ela é artista, né? E ela disse assim, como artista, como uma pessoa que escreve, uma pessoa que atua, eu fico muito incomodada com a ideia de que estão substituindo artistas por inteligência artificial. Isso é basicamente a mesma coisa que tá fazendo. A polêmica da inteligência artificial é essa, né? Que tá substituindo artistas. É polêmico. Principalmente quando a gente morta, eu acho creepy demais. Mas enfim, acho que não vai acabar, ninguém vai conseguir acabar com isso, mas acho que a gente pode escolher o que a gente consome, né? Então cada um faz a sua escolha, sei lá, enfim. Próxima na lista, a gente tem uma treta que eu acho que na verdade foi antes dessas duas que a gente falou primeiro, ou não, eu não lembro, que descobriram, e eu falo descobriram porque eu já tinha visto esse vídeo ano passado, ou foi em 2021, que é pessoas cobrando por leitura beta. Pra quem não sabe o que é leitura beta, se você não sabe, ou você confunde, porque muita gente confunde. Leitura beta com revisão. Leitura beta é quando você tá ali escrevendo seu livrinho, muita gente contrata não. Na verdade, muita gente pede essa ajuda quando tá no começo do livro ali, né? E aí você pede pra alguém ler o que você tá escrevendo e a pessoa vai dar a opinião como leitor. Se ela gostou desses personagens, se ela gostou dessa dinâmica, se ela gostou desses diálogos. Então é uma opinião como leitores, que é o que a gente faz aqui, fazendo review de livro, né? E a revisão é a questão da gramática, estrutura narrativa, se o livro tá chato, se o tempo ali do livro tá muito arrastado, se tá muito apressado, os acontecimentos, enfim, uma coisa mais técnica. Aí diferencia. A revisão, ela vai pegar a gramática, a leitura crítica é que vai pegar essa parte do andamento. Então, é subdividido. É uma coisa mais profissional geralmente é feita por pessoas que escrevem também. Pelo menos a maioria das pessoas que eu sei que fazem leitura crítica são escritores também, né? Mas são escritores que fizeram... Sim, tem gente que... Inclusive, eu vi uma moça falando que, se você quer sair da leitura beta para fazer leitura crítica, convém você fazer cursos de análise literária. E ela diz que existe cursos livres específicos só para isso. Então, e aí, o que aconteceu? É daí que vem a diferença. Ano passado, eu não lembro se foi ano passado, 2022 ou se foi 2021, eu caí num vídeo de uma moça que estava vendendo um curso desses cursos que a princípio era um curso para você ser leitora beta. Só que aí quando eu vi, eu fiquei confusa, né? Porque eu disse, leitora beta precisa fazer curso? Basta você gostar de ler. E aí você pode escolher um gênero que você prefere ler. E quando a pessoa te chamar, você já vai dizer, olha, eu só leio isso, ou eu não leio aquilo, enfim. Mas esse curso, o que é? Aí eu cliquei pra ver. E, na verdade, eram vários vídeos no canal dessa moça. E lá ela começa a explicar o que é o trabalho, né? E ela vai te ensinar, te dar uma aula de como você vai, o que você tem que analisar. Eu sei que no final da explicação dela toda, ela estava descrevendo o trabalho de leitura crítica, não de leitura beta. E aí ela estava cobrando o curso, eu lembro que na época eu acho que era 500 e alguma coisa, e aí dividia lá, enfim. E eu lembro de ter visto na época... Não tinha tantas views assim, mas eu lembro de ter ficado confusa, né? Disse, gente, ela tá vendendo curso de leitura crítica ou curso de leitura beta? Enfim, ela tem site, ela já escreveu o livro, enfim. Só que eu não entendi por que ela tava vendendo uma coisa dizendo que era outra, né? E aí, ela dava até sugestão de quanto a pessoa podia cobrar
pela leitura beta, se era por página, se era por lauda. Por lauda, não, se era por lauda, se era por quantidade de palavras, que é o que as pessoas que cobram por leitura crítica fazem, né? Elas cobram por lauda ou por quantidade de palavras. E aí eu esqueci disso. E aí agora, recentemente, aí, umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, alguém, acho que achou esse mesmo vídeo, esse mesmo canal, e aí a pessoa fez um tweet falando, né, que é absurdo, que parecia curso de coach, que não era isso, que não podia cobrar por leitura beta, blá, 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 blá. Só que eu já tinha visto no Twitter algumas pessoas que também cobram por isso. Sabe aqueles posts quando essas páginas fazem post assim, coloque aqui se você tá disponível para fazer leitura beta, leitura crítica e tal. Sim, eu já vi gente colocando ali embaixo que faz leitura beta. Valores, com valores eu também já vi. E aí o que eu achei estranho até foi das pessoas terem descoberto só agora. Eu disse, só eu que sabia que as pessoas cobravam. Uhum. E esse canal e esses vídeos dessa mulher são antigos, acho que já tem uns 3 anos. Entendi o que as pessoas eu acho que desde que teve esse boom de gente que saiu do Wattpad para publicar na Amazon, eu vejo essa venda de leitura beta. Então, assim, não achei estranho, sabe? Todo mundo mas sempre teve. Tanto que eu sempre achava estranho. Tanto que eu achava meio que sacanagem, inclusive, a galera cobrar leitura beta. Sim, leitura beta, no caso. Eu, falando como uma pessoa que cobra de leitura, eu faço leitura sensível, né? Então, tipo, tem todo um diferencial de você fazer a leitura beta para leitura sensível. Por exemplo, a leitura beta, eu sou leitora beta dos livros de uma amiga minha, então toda vez que ela vai lançar, ela me manda, enquanto ela tá escrevendo, então ela vai, às vezes tem só o rascunho da cena e tudo mais, e aí a gente debate em cima, eu digo, olha, acho que tá funcionando, acho que talvez por aqui, não sei o que, tudo mais, fulano, tal personagem, não sei, talvez tu tenha que aprofundar, porque tá meio confuso, etc. Uhum. Esse feedback é o que faz a leitura beta. E é um trabalho que você não cobra, né? Porque afinal você tá fazendo leitura teste, o próprio nome diz, leitura beta. A diferença é quando você tá fazendo você é contratado para fazer uma leitura sensível, que você tem um tópico que você domina e você vai, né, analisar a partir de sua vivência e dizer, olha, isso aqui talvez não seja condizente, sabe, com a realidade. Talvez você, né, deva abordar de outro jeito. Uhum. Isso aqui, né, você tá tentando, por exemplo, você tá tentando não ser preconceituoso, mas você acaba sendo. É basicamente, a leitura sensível é basicamente isso. Olha, você tá tentando não ser fanfic. Vamos melhorar esse texto. A leitura sensível é aquela que pega, assim, por exemplo, uma pessoa... Vai falar de outras culturas, outras... Isso, é a leitura de... sexual, essas coisas. Isso, né? A leitura crítica não, a leitura crítica é a que vai analisar o texto, assim, pegar de ponta a ponta e fazer aquela análise bem, tipo, o plot não tá funcionando, isso aqui, esse modo como tu tá escrevendo esse diálogo, os diálogos estão fracos, etc. É essa parte que entra a leitura crítica. A leitura crítica é uma análise do texto, a partir do que o autor quer, por exemplo. O autor tá dizendo, contrata uma análise crítica pra, sei lá, ver se a estrutura dos diálogos estão bons. Então, a pessoa que vai pegar esse livro para ler, ele vai dar enfoque a isso, vai ler analisando os diálogos, se eles estão críveis, se eles estão funcionando direito, se eles estão levando a narrativa bem, enfim. Tem os critérios, eu não sei dizer porque eu não faço leitura crítica, eu só faço leitura sensível. Mas aí tem essas subdivisões. Então, assim, há um trabalho envolvido em cada área. Então, entenda-se que tem uma precificação, né, para cada tipo de leitura. Sim. Agora, leitura beta, não. Leitura beta, como eu disse, é um teste. É uma plateia escolhida, você vai ler de primeira, né, aquela galera que lê de primeira mesmo, enquanto está sendo escrito, e vai dizer, olha, dá pra entender o que tá acontecendo, ou não dá pra entender o que tá acontecendo. Olha, eu achei fulano insuportável. Eu não gostei desse casal. Enfim, coisa desse tipo. Isso, as coisas que você observa num livro quando você tá lendo, só que dessa vez você vai dizer diretamente pro autor. Isso. Você vai reclamar diretamente com ele. E aí eu entendo que gasta tempo. Você tem que tirar ali algumas horas ali do dia pra você ler, né? Sim. Enfim,
Não cobrem por leitura beta. Não paguem por leitura beta. Você acha, gente, que está disposta a fazer isso de graça? De graça, você pode dar um incentivo para a pessoa. Sei lá, você vai ler o fazer livro. Que nem o pessoal faz no Tumblr, né? Ou paga um café, né? Isso, você pode dar um Pix tá aí pra isso, gente. Pra você fazer uma transferência rápida. Você pode também dar brinde, dependendo de como você vai lançar seu livro. Você pode dar brinde pra pessoa, marca texto, enfim. Mas você não é obrigado, é uma questão de você querer fazer um agrado para essas pessoas que vão te ajudar. Porque, como eu falei, a pessoa vai gastar tempo do dia dela lendo e observando essas coisas que ela vai percebendo, ela vai ter que anotar para te falar isso depois, enfim. Você não precisa pagar em dinheiro, não é um serviço que precisa ser pago. Também não pague pelo curso, porque também não faz sentido nenhum. E é isso. Então, gente, seguindo aqui a pauta, a gente tem uma treta que tá bem fresca e bem recente, ainda está gerando posts, ainda está gerando posts, vídeos no TikTok, enfim, que é a questão de... E agora eu vou falar totalmente sem entender muito bem, porque existe um nicho aí nas bookreads, nos bookstans, que é o nicho dos livros de esporte, né? Que giram ali em torno de um time, de alguma coisa. Um que já é bem... Antes que a gente siga, a gente vai tocar em assuntos um tanto sensíveis. Isso. Então, se você for sensível a assunto como assédio e afins, mesmo que seja assédio virtual, a gente recomenda que você, né, pule esse trecho. Obrigada por ter ouvido até aqui. Obrigada por você ter ouvido até aqui. Eu vou colocar a minutagem certinho pra você pular pros agradecimentos. É isso, né? Um beijo, a gente se vê semana que vem. Se você não tem, né, problema com isso, a gente vai continuar daqui a nossa conversa. Isso, enfim. Nessa questão aí dos livros de esporte, um que já acho que foi dos primeiros que chegou a fazer sucesso, foram os de hóquei, né? Por causa do livro lá do Off Campus lá, não é isso? Que é o time de hóquei. Enfim. Sim. O Off Campus, na verdade, deu um boom nessa galera do hóquei. Está famoso, mas já se escrevia bastante sobre o pessoal do futebol americano. Isso. O futebol americano sempre teve um hype muito grande, mas teve uma espécie de virada de jogo quando esses livros da Ellie Kennedy viralizaram e tal, e aí o hóquei virou, sabe, número 1. A galera começou a focar muito no hóquei, como hoje em dia o pessoal está olhando para a Fórmula 1. Inclusive. Enfim, é um nicho, tem todo um nicho aí de esportes aí, né? Que a galera que lê era bookistan. A galera que curte ali um esportista também. Eu não sou ligada a esporte na vida real, então eu não ligo pra isso nos livros. Eu já li fanfic que gira em torno disso, mas não é o foco, não me incomodou também, eu não vou atrás por isso, enfim, não é o meu nicho. Então eu não sabia dessa questão até ver a treta. A treta é o quê? Um livro aí X, que eu não sei o nome, a Lai vai falar depois, que ela deve saber. E a galera do TikTok, e eu vou falar do TikTok porque eu desgosto particularmente do TikTok. Talvez tenha a ver com o Instagram e Twitter, talvez, mas eu vou falar mal do TikTok porque eu não gosto. A galera do TikTok faz esses... eles ficam procurando pessoas da vida real que se pareçam com o que a autora do livro descreveu do personagem, ou com a fanart, não sei. É uma maluquice que eu não entendo, não me interessa, enfim. E nisso acharam esse cara que joga nesse time X também, que depois a Lai vai dar detalhes, e aí começaram a falar isso pra ele ali nas redes sociais dele. Eu acho que no começo ele não se incomodou, o time adorou, porque o TikTok tem bilhões de visualizações, de engajamento, e isso é bom pro time, enfim, marketing é isso. Só que começou a passar um pouco dos limites, como tudo que envolve bookistan, né? Essa raça. Tudo começou a ficar um pouco demais, começou a incomodar ele, enfim, ela vai dar detalhes depois da live, mas por fim, a esposa do rapaz, o que gerou a treta, né? O que explodiu a treta. A esposa do rapaz, esse rapaz que eu não conheço, resolveu dizer, olha, tá demais, não sei exatamente o que ela disse. Eu até assisti o vídeo, mas esqueci completamente o que ela disse. Mas ela disse que tava um pouco demais e que as pessoas pararem. Pessoas
jovens, tá? Eram meninas jovens. Aquela menina, a principal da treta, não me parece ter mais do que 25 anos. Posso estar errada, mas ela não parece. E aí, as pessoas acharam que a mulher estava errada, a esposa do cara, porque ele se aproveitou do raiva, blá, 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 enfim. A questão é que quando eu fui ver o que ela tinha falado, é realmente um pouco demais. E na minha opinião, é assédio, sim. E aí, qual que é a polêmica? Porque ele é famoso. Porque gente que é famoso tem que aguentar essas coisas. Enfim, é uma treta que gerou muitas outras tretas também. Porque eu já vi tweet dizendo assim, será que a gente já pode admitir que essa galera que só lê livro com cenas hot é viciada em pornografia também? Já chegaram aí. Ou seja, a treta tá crescendo. Ontem mesmo eu vi esse tweet. Ou seja, a treta que tá se expandindo e tá chegando em outros lugares. E aí, a live vai dar Eu acho muito engraçado que qualquer coisa eles viram logo. Não, mas isso é tudo pornografia. Vem a galera, a ala da Maris das redes sociais chega com tudo, né? Na hora. Mas sim, pode prosseguir. Só queria comentar não, era isso mesmo, que eu fico indignada. O contexto da treta é esse. Algumas fãs desse livro X, que você vai dizer qual é depois que eu não sei, começaram a assediar sexualmente esse membro desse time, porque elas acham que ele se parece com o personagem desse livro. E aí a esposa dele achou que já estava demais, pediu para parar, e elas acharam que não tem que parar nada, que ele tem que aguentar isso. Começaram a criticar ele, porque antes ele gostava, e agora ele não gosta mais, como se a pessoa fosse obrigado, só porque ela gostou, ela tem que aguentar isso para sempre. Isso não existe, tá, gente? Consentimento você pode dar e retirar. Isso não existe. Eu posso dizer agora que estou bem com uma coisa e daqui a 15 minutos eu não estar, né? Enfim, daí os detalhes que eu não sei. Vamos lá. O livro mesmo, esse livro específico, eu não sei, não passou. Toda vez que a treta passou na minha frente, não passou o título do livro. Só fez sucesso no TikTok, então. Ninguém liga. Não, eu acho que fez sucesso na gringa. Fez sucesso na gringa, mas não chegou pra cá ainda. Né? Ainda não chegou pra cá. Não é que nem os livros do coisa. Eu acho que talvez, inclusive, ainda seja resquício de off-campus, sabe? Porque a galera é meio que viciada em off-campus até hoje. Então, talvez seja resquício de off-campus, não sei. Mas o ponto esse time, né, de hockey é o Seattle Kraken. E eles são novos na liga, porque, pra quem não sabe, os times de lá fora não é tipo aqui que surgiu já, tem tradição, e aí eles vão crescendo, vão jogando em série C, e depois vão pra B, e depois vão pra A, e vão, sabe, disputando. Não, os times nos Estados Unidos, eles são assim. Existe a liga, né, a Liga Nacional, e tanto do basquete, do hóquei, quanto do futebol americano, do beisebol, eles seguem mais ou menos essa ideia. Essa liga, ela vai determinar quem é que vai entrar e quem é que vai ficar. Então, assim, tem um cara milionário aí, né? Fez uma grana, porque geralmente tem que ter muita grana pra criar um time. E aí ele produz um estádio, ele compra um estádio, então ele constrói um estádio na cidade, e aí ele vai, né, draftando o time, e aí depois de passar por todo esse processo de ir construindo aos poucos o time, ele vai tentar se associar com a Liga Nacional e os outros times da Liga Nacional, os outros donos, porque todos os times, né, das ligas, eles são geridos, né, no particular, que nem aqui, né, que tem o presidente do time, lá também tem, só que eles não são só presidente, eles são os donos mesmos. Os donos dos times se juntam e dizem, tá, beleza, tu tá dentro dos nossos critérios, tu pode entrar pra liga. Ou, sinto muito, tu se esforçou aí, gastou essa grana toda, mas não vai rolar. Então, o Seattle Kraken, ele entrou, tem alguns anos na Liga Nacional de Hóquei. Então, ele é um time pequeno, ele é um time que tá, né, tentando aí seu espaço na liga, né, tentando fazer o nome deles. Então, faz muito sentido que quando chegaram com eles, sabe, nas redes deles e começaram a comentar, engajar os vídeos dele falando, olha, parece fulano de tal, de livro tal, faz sentido eles terem surfado no hype, porque assim, é aquilo, né, é tipo, tudo que vem de time pequeno, grupo pequeno, qualquer coisa pequena, quando começa a vir muito hype, muito engajamento,
eles vão ter que surfar pra ganhar uma grana, porque afinal eles estão precisando da grana, de qualquer jeito. Afinal, foi feito um investimento muito grande e eles precisam fazer um retorno. E atrai público, né? As pessoas vão nas redes sociais. E atrai público. Pra ver, sim, etc. Engajamento. E né? aí começa engajamento, que vai ser convertido em ingresso. Que vai ser convertido em patrocínio, que vai ser convertido em ingresso futuramente. Então vai causar um interesse sobre o esporte, sobre o time. E aí as pessoas vão comprar o merchandising do time. Então isso tudo envolve ali uma grana, sabe? Então é compreensível que de primeiro momento o time tenha dito: beleza, vocês estão falando que fulano, vamos fazer piada sobre o assunto. Aconteceu recentemente, inclusive, e não é nem a questão, sabe, tipo, grana. Foi literalmente só publicidade. Que teve essa meio que fanfic de que talvez a Taylor Swift estivesse saindo com Fernando Alonso, né, da Fórmula 1. E aí, quando o Fernando Alonso soube, ele começou a brincar com isso na própria rede social. Ele botava a música da Taylor, ele botava referências à carreira da Taylor nos vídeos dele, assim, super do nada. Porque ele sabia que ia trazer engajamento, e ele sabia que ia trazer views pra eles, e comentário, e patrocínio, sabe? É uma coisa ligada à outra. Então faz sentido. Assim como eu achava muita graça do Alonso fazendo isso, eu também acharia muita graça a situação do Seattle Kraken. Só que aí o que acontece? Limite. Que não tiveram aqui nesse caso. Então, o que rolou foi isso, né? Como a Naná falou, que elas começaram a falar, e toda publicação que aparecia o time, determinados, né, jogadores do time vinham falando: não, porque é fulano, não, porque eu gostaria que fulano me colocasse na parede. E começa a vir aqueles comentários. Pra quem é a galera assim, de fã no tipo de K-pop, sempre falo hardstand. E, né, então começaram a ver os comentários muito nível hardstand pra cima dos caras, e era direto na rede social e na rede pessoal deles. E isso que eu ia falar. A questão do K-pop hardstand e softstan é que muita gente que é hardstand tem contas só pra fazer isso. E eles fazem isso nas suas contas. Eles não vão na conta oficial, embaixo das publicações, falar isso. Inclusive, quando isso acontece, o fandom ataca, denuncia. Tem gente que quando publica fanart, que é mais 18, até pede pra não marcar a conta oficial, não coloca hashtag com o nome do coloca com aviso de conteúdo mais 18. Então, geralmente essas contas já têm um aviso de mais 18. Então, nesse sentido, nem acredito que eu vou elogiar o fandom de K-pop aqui, mas nesse sentido, eu acho que é um pouco mais organizado. Geralmente, a maioria tenta não... É aquele meme, né? Isso. É aquele meme, aquela pessoa que você menos gosta fez um argumento. Fez um bom argumento. É isso mesmo. E aí eu percebo que é um pouco mais organizado. A galera tenta não deixar que os idols vejam isso. Até porque a maioria deles está pelo Twitter aí, vagando e vendo o que é publicado, né? Então, eles têm mais cuidado. E nesse caso aí dessas meninas aí, fãs desse livro, não. Elas estavam postando nas fotos dele, né, nas redes dele, etc. E aí é assédio. Isso é assédio. Não interessa se antes ele gostava, agora ele pode não gostar. Passando por cima, inclusive, do relacionamento deles, sabe? Deles pessoalmente, a vida pessoal da pessoa. Imagina a foto que tá ele e a esposa e fala: essa horrorosa, tomara que sabe, que eles se divorciem, essas coisas, né? Eu não digo nem que é passivo-agressivo, é agressivo mesmo, sabe? E assim, eu queria até acreditar que era um pessoal mais novo, mas como eu falei, essa menina que eu vi, ela parece ter uns 25 anos, ela não parece ser tão nova assim. Então é só falta de noção. É falta de noção, eu não posso culpar de que ela seja infantil ou seja criança, é só falta de noção mesmo. E é de ainda achar que tá certa, porque aparentemente ela acha que tá certa ainda. Agora eu queria pegar só um ponto que quando tu começaste a descrever, tu falaste que é um fenômeno do próprio TikTok. Eu acho que ele se espalhou no TikTok, porque é aquilo, né? O pessoal faz vlog, tem muita conta, por exemplo, desses carinhas que querem se lançar como músico. Não, eu não falei que era um negócio do TikTok. Eu falei que eu ia falar mal do TikTok porque eu não gosto.
Mas deve ter em outras redes. Eu é que não vou falar, não quero falar mal do... Não, eu acho que teve esse boom no TikTok, porque tem, tipo assim, essa galera que faz vlog, tem um guri aí que ele, sei lá, eu acho que ele é modelo, uma coisa assim, e a cismou que ele parecia com o Atlas, daquele livro lá da Colleen Hoover, né? Não ligo, É Assim que Acaba. E botaram isso na cabeça, que ele era o Atlas perfeito e que tinham que escalar um ator que fosse a cara desse menino e etc. E encheram o saco dele pra ele fazer a audição pro papel, sendo que ele não... sabe? Sem ele ser convidado, não. Da Colleen Hoover e dizer, oi, então, todo mundo tá dizendo que eu pareço com esse cara. Será que dá pra fazer um teste aí? Não funciona não, gente. Hein? E assim, não, até que ele poderia ver a audição lá, quando é aberta, geralmente acontece. Os atores novatos, eles vão todos e tentam a sorte mesmo. E olha assim, sabe? Vai ter adaptação e eles vão lá e tentam. Alguns passam, outros não. Dependendo do contrato... Assim, isso poderia, mas não é o caso. Dependendo do contrato que a Colleen Hoover fechou, a Colleen Hoover, eu tô falando dela, mas pode ser no geral. Dependendo do contrato, talvez ela nem tenha direito de dar palpite em ator e atriz que vai fazer o personagem. A gente não sabe qual é o acordo que ela tem com quem comprou o direito. Talvez ela não tenha. Ela pode dar palpite, talvez, no roteiro, mas talvez no casting e em outras coisas que envolvem dinheiro da produtora, talvez ela não tenha palavra nenhuma sobre isso. Ela não tem que dizer quem é quem sabe. Abaixa a cabeça e segue o baile. Isso. E aconteceu isso. Eu lembro de uma época, logo quando existia. Acho que era o Flickr. Eu não lembro. Era um desses sites assim de foto, só de imagem. E a galera era muito cismada com um modelo assim de sites assim, de site gringo e tal, para ser o Finnick Odair do Jogos Vorazes. Eu não peguei isso. Então. Por isso que eu falei, é fenômeno muito ligado ao TikTok, mas aí eu lembrei que na época do Finnick tinha esse ator, sabe? Ele nem era ator, o cara, ele era um aleatório, sabe? Ele tirava foto dele, o wannabe. Ele era ator, pelo menos? Modelo. Não, ele era o wannabe modelo, o cara tirava foto dele mesmo, publicava e tal. E aí o pessoal achava que as características dele batiam com o livro e que queriam que ele fosse, sabe? E aí depois, tanto que teve uma leva que ficou, eu não acredito que é o Sam Claflin que vai fazer o Finnick, não sei o que, sabe, desfazendo, sendo que pra mim o Sam Claflin fez o Finnick, assim, perfeito. É um cara, eu não lembro da descrição do livro, é um cara loiro, ela fala isso? Que é um cara loiro, branco, eu não lembro. Ela fala que ele tinha esse jeitão, de que ele vivia na praia e tudo mais, enfim, o porte, descrevia muito o porte dele, né, de atlético, de que ele vivia na praia, etc, o cabelo dele era manchado do sol e tal. Enfim, e eu lembro disso, e isso foi o quê? Uma década e meia atrás, eu acho, né? Que lançou Jogos Vorazes 2, acho que foi, né? Em Chamas? Quando lançou, em Chamas. Não é não, mas já deve ser isso, 10, 12 por aí. Mas deve ser 10, 12. Então, tipo, é uma coisa que já vem, assim, enraizado muito de quando vai ter uma adaptação literária, a galera fica meio surtada, ou então antes mesmo que tenha essa adaptação, a galera já fica surtada dizendo, o fancasting, eu gostaria que fosse isso, não sei quem. Tal. Mas mesmo assim, mesmo que não tenha adaptação, a galera faz o fancasting, sabe? Por exemplo, a galera que lia os livros do John Green, eu fui ler o Quem é Você, Alaska, com a Caia Scodelario na cabeça, porque todo o Tumblr só publicava trechos de Quem é Você, Alaska. Teve um filme desse livro? Com a imagem dela. Teve uma série do Quem é Você, Alaska. Uma série? E aí... Nossa. Uma série. Foi direto na Apple, se não me engano. Fora que já tinha passado o hype, né, do John Green. Mas, assim, eu lembro exatamente que eu fui pegar o livro pra ler e eu já tinha toda a visualização da Alaska como a Caia Scodelario por causa do personagem dela em Skins, porque a galera do Tumblr encheu o saco dizendo que ela era a Alaska perfeita, independente se ela tinha idade ou não pra isso. Então, assim, é uma coisa assim muito recorrente. Muito recorrente. Outro caso também de encher o saco, que botaram na cabeça, aí citando mais uma vez nesse programa, né, essa saga batida,
botaram na cabeça que o Ben Barnes serviria como o Sirius Black jovem. Então, até hoje, ele recebe gente... agora ele tá com 40 anos, né? Ele tá com a idade do Sirius Black no livro. No filme. E aí, eles botaram na cabeça que era o Ben Barnes. Então, tipo, por muitos e muitos anos, batiam... Não, muitos e muitos anos, as redes sociais do Ben Barnes eram lotadas de gente dizendo, chamando ele de Young Sirius Black. Enfim, esse se esse filme não saiu. Comportamento se esse filme não saiu até agora em 2023, gente, não vai sair mais. Eles já estão falando de fazer série de Harry Potter. Então não vai vão fazer reboot, sabe, de Harry Potter. Então esses filmes dessa galera antiga não vai sair. Continuem lendo a fanfic de vocês aí mesmo. Escreve aí. Até porque a galera faz uma fanfic tão grande, uma lore enorme, que não tem nada a ver com o livro. Então, tipo assim, né, gente? Vou curtir as fanfic de vocês. Qualquer coisa que fizerem não vai chegar na expectativa da galera. Sim. E, nossa, já tem tudo muito predeterminado. Tem gente que tem, inclusive, uma fanfic enorme aí, gringa, que a galera considera basicamente um canon, sabe? Pra ter noção. Mas, enfim, isso é uma coisa de outro fandom que eu não quero mais entrar nesse lodo. O ponto é, esse comportamento de chegar para pessoas reais e dizer você é o personagem perfeito, ele já é um comportamento de muitos e muitos anos. Só que agora a galera tá num momento que tá trocando ideia na DM da pessoa, sabe? Na mensagem pessoal das pessoas, de dizer você é coisa... ou seja, passou todas as barreiras e chegou no assédio. Então, tipo, acabou o limite. Noção mesmo. Esse comportamento de você visualizar, essa coisa de você visualizar, poxa, sabe, fulano parece muito com o personagem que eu li, mas fica na tua cabeça, contigo, às vezes tu externa esse comentário pra uma pessoa só. Teus amigos ali do chegar, teu grupo, sabe? Do teu grupo do Discord, sim. Você pode também salvar a foto da pessoa e repostar lá na sua conta sem marcar ela, sem colocar hashtag. Tudo isso eu acho ok. Agora, você ir falar bobagem pra pessoa nas fotos dela, na publicação dela, eu acho que é pouco demais. Eu acho que não é nem pouco demais, é muito demais, passa todos os limites e sabe, eu tenho uma agonia, a gente já falou disso lá no episódio sobre fanfic de pessoas reais, né? Isso. Eu comentei sobre isso, a gente tem todo um episódio de 1 hora falando só sobre fanfic de pessoas reais e essa ultrapassagem de o que é ficção, o que é realidade. E eu acho que é o mesmo caso aqui também, essa coisa de você levar tudo, porque eu li um livro que fulano faz isso, eu vi uma pessoa que se encaixa na descrição de fulano, vou falar que ele vai fazer as mesmas coisas que o livro, que acontece no livro. Porra, isso não faz sentido, bicho. É uma relação parasocial que, né, beira a loucura. Então, assim, né, chega. Eu acho que tá na hora de, né, botar a mão na consciência. E como tu mesmo falou, não são só adolescentes, porque adolescente geralmente a gente espera que faça merda. A gente espera que tenha um comportamento meio bizarro, sabe? Mas a questão toda de dizer, mas quando eles estavam ganhando views, eles estavam gostando, agora ele tem que aguentar. Não, ele não tem que aguentar. Ele não tem que aguentar nada. Ele tem que aguentar nada, sabe? É o limite pessoal, ele tá tendo que bloquear comentário, sabe? Da conta pessoal. Ela no jogo, lá, no momento lá que eles estão aquecendo, e ela lá gritando da arquibancada. Que aparentemente eles pagaram pra ela ir ver um jogo ou algo assim, não lembro direito. Na verdade, eles convidaram, o time convidou ela pra assistir. Tem essas coisas também, o time pode dar passe pro camarote e tal, aí você assiste de uma visão privilegiada. Também isso é uma coisa muito normal na liga. Às vezes, quando acontece algum problema, assim, por exemplo, teve um caso que deu ruim num jogo da NFL, que um torcedor, ele foi meio que hostilizado pela torcida, né, contra, durante o jogo inteiro, literalmente, as 3 horas de jogo, ele foi hostilizado, e aí quando o presidente o dono do time viu, né, que ele passou por toda essa situação, né, escrota, ele foi lá e deu o passe pra ele mais um amigo assistir o próximo jogo do time dele
direto da cadeira VIP. Então, tipo assim, eles têm esse poder, sabe? De distribuir ingresso de boas. Então, foi mais ou menos basicamente isso, né? Que ele fez algumas book influencers, gringas também, né? Foram convidadas para assistir o jogo do time, na cadeira VIP e tal. E elas ganharam jersey, né? Que é, pra quem sabe, jersey são aquelas blusas do time, sabe? Aquele tecido, né, mais fininho e tal. Enfim, aquela camisa de time de time americano. E aí elas ganharam jersey personalizada do time, né? Mais personalizada e tal. Bem aquela coisa, bem aquele padrão, tipo, vem cá ver, tal, de turismo mesmo, sabe? Turismo do time. E só que aí, tipo assim, nesse dia foi aquela coisa, né? Sabe o famoso dar a mão que é logo o pé? Foi mais ou menos essa ideia. Elas estão ficando mais confortáveis, né? Foi, elas foram ficando confortáveis. Acharam que, tipo, elas estavam na cadeira VIP, onde, inclusive, são as cadeiras onde fica a família dos jogadores. Então elas estavam fazendo essa palhaçada na frente das esposas, dos filhos, dos pais, dos caras. Tu já pensou? Então, sabe, noção, limite, sabe? E, né, tá faltando. Eu acho que é essa questão toda que, tipo, como eu falei, essa coisa de fazer um fancasting e de comentar em rede social que fulano é o personagem, isso é velho. Mas a questão toda, hoje em dia, é essa questão de invadir a privacidade dos outros. E também ela fez aquele vídeo lá sabendo que ia gerar bilhões de engajamentos no TikTok dela, né? Sim, porque ela sabe que tem uma legião de gente que concorda com essa bizarrice. Então... como eu disse, né? Faltando aí uma noção. Faltando muito noção, tá faltando muito discernimento pra essa galera toda. E para todas as áreas, eu digo não só as bookstans, eu digo também a galera de fanfic, sabe? Que eu já vi umas coisas muito bizarras acontecendo. Fulano está igualzinho como das fanfics. Eu não aguento mais. Eu acompanho um certo idol, não vou dizer aqui porque, enfim. Eu acompanho um certo idol e ele tem esse comportamento nessa era atual do álbum dele, onde ele, sabe, ele bebe, vai pra festa, ele é sempre visto em muitas festas, ele tem um after depois do show dele, né, durante a turnê, e toda vez que aparece vídeo do after, vem uma galera, inclusive nos posts dele, dizendo, nossa, fulano das fanfics está vivo. E eu fico, cara, chega, sabe? Meu Deus. Chega. As fanfiqueiras foi que começaram tudo isso aí, né? E agora as bookstans estão aí levando pra frente, piorando. As bookstans estão piorando a questão, mas as fanfiqueiras já fazem isso faz tempo. Enfim, eu acho que é demais quando você vai falar isso pra pessoa, sabe? Sim. Fale no seu grupo, no seu chat aí, sei lá, no WhatsApp. Não sei onde você Abra seu servidor com seus amigos, que eu sei que você deve ter. E surte por lá. Fale lá isso. Deixa a pessoa em paz, ela não quer saber disso, ela não se importa com a sua fanfic. Dê as opiniões de vocês também sobre isso, polêmicas ou não, concordando ou discordando. Por hoje é só. Por hoje, né? Porque sempre vai ter treta pra ser comentada. Estamos aí, inclusive, com uma fresquinha que saiu ontem, mas aí eu só guardei aqui. Vamos falar só mês que vem. Vamos deixar para ver como esse site nunca para. Nunca para. Sempre tem alguém brigando. Mesmo que sejam brigas antigas, sempre tem alguém brigando pelas mesmas coisas, na verdade, né? Enfim. Obrigada, você que escutou até aqui. Se você ainda não segue a gente, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o episódio com alguém que você sabe que curte esse tipo de conteúdo. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela audiência, né? Feedbacks a gente sempre tá recebendo nas nossas redes sociais. Estão ali os arrobas todos aqui na descrição do episódio.
E é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e tchau, tchau. A gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima.